Bom dia a todos. Hoje nós falaremos a respeito das regras do silogismo. Vejamos, temos 8 regras aqui. Primeira regra: um silogismo, para não ser falacioso, ele tem que ter apenas 3 termos. Já vimos que esses termos são maior, menor e médio. Darei apenas um exemplo. Se eu digo assim: a roseira dá uma flor chamada rosa. Rosa é uma garota da minha escola. Então, a roseira dá uma garota da minha escola. Aqui nós temos mais de 3 termos, porque a palavra rosa, ela, apesar de ser a mesma palavra, se refere a 2 coisas. Rosa, ora, é a flor da roseira, e em outros momentos é uma pessoa. Então, nesse tipo de argumentação, nós temos 3, ou melhor, 4 termos, e deveria ser apenas 3. Segunda regra: não deve haver 2 negativas. Se você olha para o argumento que nós normalmente usamos, que é esse argumento que diz assim: todo homem é inteligente, Sócrates é homem, logo Sócrates é inteligente. Veja que não há 2 negativas. Olha como eu digo, todo homem é inteligente. Isso é afirmação. Sócrates é homem. Isso é afirmação. Então, não há 2 negativas. Esse tipo de argumento, portanto, pode se dar porque as 2 são afirmativas. Não pode existir 2 negativas, senão o argumento não conclui com nada. O terceiro passo, ou a terceira regra, diz-nos que não deve haver 2 particulares. Se eu digo assim, um homem andava pelo caminho apressadamente. Um animal passou à sua frente. Então, só o fato de eu fazer referência na primeira proposição a apenas uma pessoa, um ser. Na segunda proposição, também faço referência a apenas um ser. Eu já tenho 2 particulares. Quando eu tenho 2 particulares, não há possibilidade de conclusão nenhuma. Vamos para a quarta. O termo médio nunca pode estar na conclusão. Nós já vimos isso demais quando vimos como achar o termo médio menor e maior, e nós vimos que tanto o termo menor quanto o termo maior, eles estão na conclusão. A conclusão é sempre formada por eles. Se o termo médio aparecer lá, aí nós estaremos diante de um argumento mal feito. Um argumento mal feito, eu chamo de falácia. Já já nós estudaremos as falácias. Outra coisa, quinta regra, o termo médio, ele tem que ser total pelo menos uma vez. Total significa o quê? Que a proposição precisa ser universal. Sexta, nenhum termo deve ser total na conclusão sem ser total nas premissas. Olha só, vamos pegar aqui um argumento. Toda baleia é mamífero. Nenhum mamífero é peixe, logo, nenhuma baleia é peixe. Você vê que baleia, nessa conclusão aqui, ele é total. Ela não poderia ser total aqui é a conclusão, se ela não tivesse aparecido de maneira total aqui nas premissas. Mas aqui ela é total também, ó. Toda baleia, toda, total. Nenhuma baleia, total também. Então, se ela já foi total aqui, ela pode aparecer na conclusão total, ou totalizada. Se não, aí não pode. É um pecado que você comete contra a boa produção de silogismos. Mais uma regra, que é a 7ª. Se eu tiver 2 afirmativas, eu não posso concluir 2 negativas.
Se eu digo algo do tipo, todo homem gosta de estudar. Raimundo é homem. Eu disse duas coisas afirmando. Aí não tem nenhuma condição de eu fazer uma conclusão negativa. Logo, Raimundo não tem como levar isso aqui para a conclusão de nenhuma sorte. 8. Conclusão. Ela sempre segue a premissa mais fraca. E a premissa mais fraca é aquela que é ou negativa ou particular. Então, a conclusão sempre segue essa premissa. Toda baleia é mamífero. Essa aqui é forte, toda baleia. Nenhum mamífero é peixe, essa também é forte nesse caso. Logo, nenhuma baleia é peixe. Então, nesse caso, não se deu essa regra no sentido de que não havia uma mais fraca para constar na conclusão. As duas são fortes, mas mesmo assim, ela ainda optou pela que pode aparecer de maneira mais fraca. Porque quando eu digo que as duas são fortes, eu estou dizendo que as duas são totais, toda baleia. E a outra, nenhum mamífero. Então, nos dois casos, elas estão tomadas de maneira universal. Só que a segunda, ela está tomada de maneira universal, mas negativo. Então, ela termina sendo um pouco mais fraca do que a outra, que além de ser universal, é afirmativa. Ela é universal e é negativa. Então, ela é um pouco mais fraca do que a outra. O que ocorre, então, na conclusão? Nenhuma baleia. Concluir com a mais fraca. Nesse caso, repito, ela era apenas um pouco mais fraca, mas foi ela que constou na conclusão. E é assim que tem que ser. Falemos agora das falácias. As queridíssimas falácias. O que é uma falácia? Uma falácia é um tipo de argumento que tem a aparência de verdadeiro, mas no fundo é falso. E ele é falso exatamente porque ele peca contra uma daquelas regras. Vejamos aqui alguns nomes de falácias. Quando você estiver debatendo, discutindo, aí você já vai saber dar nome ao erro de argumento do seu opositor. A primeira falácia chama-se argumento de autoridade. Quando é que isso se dá? É quando o cara quer vencer no grito, como nós dizemos comumente. O argumento de autoridade é aquele que vale não a força do argumento, mas a pessoa que está falando. Então, se você está debatendo com um advogado, por exemplo, e o assunto é jurídico, aí você não se vê como sendo alguém com condição de fazer o debate, já que você não é da área. Então, o que ele disser, normalmente vai suplantar o que você disser, mesmo que o que ele diga não seja verdade. Mas, como ele é o cara da área, normalmente tende-se a acreditar que ele falará com propriedade. Desse modo, o argumento dele já entra valendo mais do que o seu, pelo fato de ser ele quem é. E assim segue. A observação sobre isso é que depende da área, né? Se um advogado vai debater, sei lá, com um músico, aí se for na área da música, normalmente é o músico que tem razão. Muito bem, mas eu estou colocando aqui quando estes profissionais e outros produzem falácias, que são mentiras, mas que são acreditadas porque vem da boca deles. Ok? Então, cuidado com isso, nunca vá nessa onda de aceitar argumento porque foi o professor que falou, foi o pai, foi não sei quem. Aceite quando o argumento fizer sentido. Claro que para você é importante estudar, é importante refletir, é importante pesquisar, a fim de que você tenha condições de avaliar se um argumento de fato faz ou não sentido. Porque é muito fácil você não conhecer nada e não ver sentido nenhum em coisas que têm sentido, mas que você não consegue enxergar. Então, quando você estuda muito, quando você avalia muito, quando você reflete muito, e mesmo assim você não vê sentido, aí é porque a coisa realmente poderá não ter sentido. Outro tipo de falácia é o chamado argumento contra o homem. Argumento ad hominem. Esse argumento se caracteriza pelo fato de que ele não vale por quem
falar. É o oposto do primeiro. O primeiro, a pessoa só acredita porque vem da boca de fulano. Esse aqui, a pessoa só não acredita porque vem da boca de fulano. Então, se você tem, como eu pus ainda há pouco, um músico debatendo, será, com um administrador, sobre questões musicais, aí o argumento do administrador já vem para não valer, porque ele não é músico. Mas às vezes ele pode dizer coisas no campo da música que tem mais concernência do que o músico falar. Ok? Então, mais uma vez, cuidado para não descartar um argumento só porque quem falou foi o mendigozinho que fica pedindo café na padaria. Outro tipo de falácia é a chamada falácia de generalização apressada. O nome já indica, né? Você generaliza apressadamente, nem avalia direito, já fecha logo a questão. Então, nesta falácia, conclui-se, a partir de poucos fatos, que uma determinada coisa é de um determinado modo. Você fez um testezinho aqui, fez um outro ali, já deu certo, já vai dizer que toda vez aquilo ali pode ser aplicado. Ok? E aqui eu pus o exemplo de uma pessoa que tem relacionamento com alguém e se frustra e posteriormente essa pessoa vai dizer que não se deve ter relacionamento com ninguém porque ninguém presta. Então, por causa de uma experiência, a pessoa generaliza. Outra falácia, a falácia de acidente. Nesta falácia, o que conta é a letra da lei, ou seja, se alguém comete uma determinada falta e se a lei diz quem comete esta falta, vamos pegar um exemplo mais tranquilo. Digamos que alguém roube. O cara roubou uma galinha. Aí a lei diz o quê? Quem rouba deve pagar. Agora, seja com a prisão, seja com outro tipo de sanção, aí depende. Mas roubou tem que pagar. Bom, na falácia de acidente, ela consiste exatamente em você levar isso ao pé da letra o tempo todo e não aceitar que é possível que em certas situações pode se passar por cima da lei. Cuidado, eu não estou mandando desobedecer a lei, só estou dizendo que tem situações e situações. A lei é sempre feita para a maioria. Nesse caso do cara que roubou, uma coisa é o cara roubar uma galinha para, sei lá, para vender, para mostrar que ele é um ladrão pauleira mesmo, se ele quiser ele rouba. Outra coisa é o cara que está morrendo de fome, ou come essa galinha ou não tem mais saída, vai morrer de fome. Aí já muda de figura. Eu sei que o exemplo pode não ser muito bom, mas assim, um exemplo que seria bem interessante seria, por exemplo, aquele que certos prédios proíbem entrada de cachorro. Aí um cego não poderia ir com o cachorro. Ah, mas a lei diz que é proibido, não sei o que, ela não fala que... Não, aí é outro tipo de situação. Então, quando a pessoa quer defender demais a letra da lei, não observando as nuances, não observando que certas coisas podem estar acima da lei, aí nós estamos diante da falácia de acidente. A falácia de conclusão irrelevante é aquela em que se desvia da questão. Tipo, o cara vai para o jogo de futebol, ele foi com a camisa de uma cor, o time dele apanhou, e aí ele vai dizer, não, o time apanhou porque eu fui com aquela camisa. Então, aí a conclusão que ele chega, por que meu time apanhou? Aí a conclusão, porque eu estava vestido da camisa amarela. Aí estamos diante de uma falácia de conclusão irrelevante, já que o fato da derrota se deve a uma série de coisas. E só uma camisa está vestida assim, não pode ser usada como explicação. Petição de princípio. Aqui é o tipo de falácia onde se supõe conhecido exatamente o objeto que se quer conhecer. É o tipo da situação em que você fica o tempo todo correndo atrás da mesma pergunta e dando a mesma resposta.
É mais ou menos aquela coisa que o Chaves costuma fazer. Você diz assim, como é? Princípio. E como foi que eu falei? Principio. E como é? Princípio. E como foi que eu falei? Princípio. É mais ou menos isso. É aquele tipo da coisa. Por que que eu não posso beber? Porque eu estou doente. Por que que eu estou doente? Porque eu bebi. Por que que eu bebi? Fica o tempo todo correndo atrás da mesma pergunta que remete sempre à mesma resposta. Falácia de ambiguidade, aí nós temos termos com sentidos diferentes. É o caso daquele que eu usei para rosa. É uma falácia de ambiguidade. Você usa a mesma palavra com mais de um sentido. E por fim temos a falácia de falsa causa. Nesse tipo de falácia, toma-se como causa de algo uma coisa periférica. Aí está na mesma linha da falácia de conclusão irrelevante. Você pode usar o mesmo exemplo. Por que que eu não passei no vestibular, no Enem? Ah, porque eu fui com aquele calçado que me dá azar. Percebe? Aí você deixa de lado o fato de não ter estudado, de não ter esforçado, uma série de coisas que realmente seriam as explicações reais